O caso de hoje foi sugerido pelo familiar de uma das vítimas, uma história acontecida em Bocaiúva do Sul que fala sobre a enteada e a madrasta que tiveram um destino envolto em uma história cheia de mistérios e diferentes versões, não tendo assim um desfecho definitivo oficialmente até o momento. Esse roteiro é baseado em dados fornecidos pela família, assim como textos das poucas notícias sobre o assunto. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar do canal e da forma como produzimos nossos vídeos. Verifique a possibilidade de se tornar membro clicando no botão Seja Membro. Hoje vamos falar do caso Karina Colimo. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Como eu disse, esse caso se passou em Bocaiúva do Sul, um município brasileiro do estado do Paraná que pertence à região do Vale do Ribeira. Tem a população estimada em pouco mais de 12 mil habitantes, segundo dados do IBGE em pesquisa realizada no ano de 2018. E o foco da história é Karina Colimo, nascida em 3 de agosto de 2012, filha de Elaine Gisele e Marcos Sancler. O casal não mantinha um relacionamento e a mãe da Karina, que morava em Curitiba, se mudou para São Paulo com o objetivo de recomeçar a vida ao lado da filha, que tinha 5 anos nessa época, e tudo parecia ir bem, as duas eram muito próximas e a Karina era uma menina doce e carinhosa. Mas segundo Elaine, um dia o pai da Karina ligou para ela e disse que iria para Campinas, próximo a São Paulo, fazer uma visita na casa da mãe dele e gostaria de levar a filha até a casa da avó. A Elaine, a mãe, autorizou com a condição de que ele retornasse com a menina no domingo à noite, pois ela tinha aula na segunda-feira pela manhã. Porém, chegado o domingo, o pai da menina não cumpriu o prometido e logo Elaine estranhou a demora, pois ela havia deixado avisado várias vezes sobre a aula da menina na segunda-feira. E foi então que logo ela descobriu que o pai, o Marcos, havia ido com a filha para Minas Gerais. Depois ele seguiu com a criança para Curitiba. Ainda segundo a mãe, chegando em Curitiba, o pai foi até o conselho tutelar, alegou que a mãe era usuária de crack e manifestou o desejo de ter a guarda da filha. A mãe diz que, sem investigar a veracidade desses fatos e sem nem mesmo tentar entrar em contato com ela, eles deram a tutela para o pai, que passou a ser então o responsável legal por Karina, que então foi morar com o pai e a madrasta Lucinéia. Não conseguimos acesso às informações sobre a Lucinéia, sabemos apenas que ela era a esposa do Marcos na época. Marcos, Lucinéia e Karina moravam em uma propriedade rural, extremamente afastada, sem vizinhos por perto. O Marcos é dito que ele tinha boas condições financeiras e, apesar de estarem praticamente isolados, a família aparentava ter bastante conforto. Enquanto isso, a Elaine conta que travou uma batalha judicial há cerca de 5 anos para tentar reverter esse processo de guarda e ter a filha de volta. Ela precisou contratar um advogado para tentar ao menos poder visitar a filha, mas estava enfrentando dificuldades em ter acesso à menina, pois o pai, segundo ela, fazia de tudo o que podia para evitar que ela tivesse a oportunidade de estar com Karina. Quando foi no dia 23 de maio de 2012, a mãe recebeu um telefonema no mínimo estranho. Era o pai da menina que ligava perguntando se ela sabia onde estava a Karina. Sobre esse trecho, a mãe diz, abre aspas, eu respondi, você está louco? Você roubou a minha filha e não sabe onde ela está? Ele então disse que ela saiu com a Lucinéia para ir a um médico, porque a esposa havia sido picada por um bicho no dia anterior e não voltou. E eu respondi, a tua filha de 10 anos desaparece no dia anterior e você só me fala agora, um dia depois? Me espere, pois estou indo aí procurar. Saí então do trabalho e viajei para Curitiba apenas com a roupa do corpo. Fecha aspas. Há fontes que dizem que, segundo o Marcos, a esposa dele, a Lucinéia, teria sido picada por uma cobra e por isso ela tinha ido ao médico com a Karina, mas essa informação jamais foi confirmada. Quando
chegou em Curitiba, a mãe conta que imediatamente contatou o conselho tutelar e a polícia, pois segundo ela, o Marcos era um homem violento e ela preferiu ir até o local acompanhada da polícia, por não se sentir segura, pois segundo ela o homem já havia agredido anteriormente. Nesse ponto da história, ela relata, abre aspas, cheguei lá e ele estava muito tranquilo fumando um cachimbo. Eu pedi para entrar no quarto dela e notei que os celulares estavam em cima da mesa, que seriam os celulares da Karina e da Lucinéia. A cama da Karina estava sem o lençol e não tinha nenhuma toalha no banheiro. Eu perguntei se ele não iria me ajudar a procurar a filha e ele alegou que o delegado o mandou ficar em casa. Fecha aspas. Era um período de feriado prolongado e supostamente por isso as delegacias locais estavam todas fechadas. Mas a mãe então entrou em contato com o SICRID, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Finalmente, com a polícia ciente desse ocorrido, começaram as buscas, não só pela menina Karina, mas também por Lucinéia, que até então não tinha voltado para casa também após a sua suposta picada de algum bicho. Os policiais pediram para a família os acompanhar até a chácara onde eles moravam. Foi montada uma força-tarefa para vasculhar a área. Bombeiros, helicópteros e até mesmo oficiais de uma equipe tática foram acionados. E esses oficiais, algum tempo depois do início dos trabalhos, 4 dias depois do desaparecimento, encontraram algo. O corpo de Lucinéia. Ela estava dentro do terreno da chácara em que morava, com o rosto coberto com plástico, mãos amarradas, nua, com marcas de agressão. Porém, o paradeiro de Karina ainda era um mistério, e nesse ponto ainda se tinha a esperança de que ela fosse encontrada com vida. As buscas continuavam, e ainda na região da chácara, porém distante do local onde a madrasta foi encontrada, e 3 dias depois disso acontecer, foi localizado o corpo de Karina. A menina foi achada por volta das 13 horas debaixo de folhagens, com as roupas jogadas ao seu lado, envolta num lençol da cama. Na época, foi levantada a hipótese de um possível abuso sexual, mas essa possibilidade foi descartada depois que o corpo passou pelo exame de perícia do Instituto Médico Legal. A mãe conta que precisou realizar ela mesma todos os procedimentos para a liberação do corpo da filha e o seu sepultamento, já que o pai se recusava a resolver qualquer questão burocrática a respeito do falecimento tanto da filha quanto da sua esposa. Ela contou, abre aspas, o pai dela não moveu uma palha, eu tive que fazer tudo sozinha. Eu estava em estado de choque e tive que escolher um caixão. Já a madrasta, a família dela teve que buscar, porque o Marcos não foi nem liberar o corpo da mulher com quem vivia há 5 anos. Ele não sabe nem onde a enterraram. Fecha aspas. Com a descoberta dos corpos, a polícia precisava agora descobrir quem foi o autor dos crimes. O principal suspeito, apontado pelas investigações iniciais e também pelo próprio pai da menina, era um funcionário da propriedade, Altamir, um rapaz que fazia pequenos serviços na chácara da família. Na verdade, ele trabalhava como roçador, era casado e pai de 9 filhos, pois além de ele estar constantemente na chácara, foi descoberto que ele era foragido da colônia penal agrícola, onde cumpria a pena por roubo e por homicídio cometido em Colombo. Ele foi intimado a prestar depoimento, onde confessou o crime e imediatamente foi preso. No dia 14 de maio de 2012, Altamir foi agredido por outros detentos que dividiam a cela com ele na delegacia de Bocaiúva do Sul. Ele foi levado então ao IML para exame de corpo de delito e após o exame precisou ser conduzido ao hospital. Posteriormente, ele recebeu alta e se recuperou das lesões. Foi então feita a reconstituição do crime. O suspeito disse ter discutido com a Lucinéia e durante essa discussão ele a empurrou contra a porta de uma garagem e ela bateu a cabeça. Ele então a estrangulou, pois ela havia começado a gritar. Ainda segundo o suspeito, a Karina chegou da escola enquanto o corpo de Lucinéia era arrastado por ele. E a menina viu a cena. Ela então se assustou e também começou a gritar. O Altamir então correu atrás dela e a atacou.
Parecia um caso solucionado, porém a perícia não apontou sangue em algumas regiões onde o suspeito disse que teria, o que soava estranho para a polícia. E apesar da reconstituição, a versão do Altamir não era muito clara e tinha alguns pontos soltos. A dinâmica do crime, como estava o local do crime, não se encaixava nas declarações do Altamir. Algo estava errado. Dia após a confissão, uma coisa aconteceu. Altamir alegou que só confessou porque foi ameaçado e obrigado a dar aquela versão dos fatos, mas que na verdade o autor do crime foi o seu patrão, Marcos, pai de Karina, marido de Lucinéia. Ele relatou em entrevista, abre aspas, para eles era eu. Eles foram me ameaçando, dando tapa dentro do carro, na viatura, e me levaram para a delegacia, onde começaram a me torturar, me agredir, falando para dizer que fui eu. Fecha aspas. O delegado que presidiu o inquérito respondeu por crime de tortura após as alegações de Altamir. O Altamir ainda disse que também só se apresentou à polícia para dar um bom exemplo aos seus filhos. Mas então, quem é o autor dos crimes? Na segunda versão apresentada por Altamir, ele alegou que estava chegando na chácara pela manhã para começar o seu trabalho e foi pôr gasolina numa roçadeira. E então ele viu Marcos arrastando o corpo da esposa. Nesse momento, seu patrão o viu e o teria obrigado a ajudar a esconder o corpo. E assim ele fez. À noite, quando ele estava voltando para devolver a roçadeira, ele viu que Marcos também havia tirado a vida de Karina e mais uma vez solicitou sua ajuda para ocultar o corpo. Porém, dessa vez, o Altamir não o ajudou e fugiu de lá, assustado. Ele disse, abre aspas, ele me viu e já saiu com uma arma na mão. Começou a me ameaçar para ajudar a arrastar o corpo para dentro do matagal. Depois, disse que era para eu ficar quieto e fugir, porque sabia onde eu morava, ameaçou a minha esposa e meus filhos. Fecha aspas. Com o avanço das investigações, as quais não se tem detalhes publicados, e por não conseguir concluir qual a versão real dos fatos, o Marcos também foi apontado como suspeito. Mas ele nunca confessou a autoria dos crimes e sempre se declarou inocente. De qualquer modo, um tempo se passou, não se publicou mais nada sobre essa história, até que em 2018 aconteceram algumas atualizações. As fontes dizem que um júri popular composto por 7 jurados aconteceu no dia 17 de outubro de 2018. Nessa ocasião, Altamir e Marcos foram absolvidos das acusações de homicídio. O fato de tudo ter ocorrido em uma chácara completamente isolada e sem nenhum tipo de testemunha teria dificultado o esclarecimento dos fatos, e não se pôde comprovar, pelo menos segundo a polícia, que Altamir ou Marcos sejam os autores do crime. Porém, essa decisão deixa perguntas ainda não respondidas, como se existem ou não dados da perícia que levem ao autor dos crimes, como o DNA, por exemplo, se existia alguma possível desavença ou briga que pudesse ser usada por alguém como motivo para matar Lucinéia, porque tiraram também a vida de Karina, uma criança que não oferecia risco a ninguém. A mãe da Karina ainda tenta na justiça a anulação desse julgamento. Segundo ela, o processo atualmente está em Brasília, mas está parado há muito tempo por conta da quarentena. Ela relata que atualmente vive nos Estados Unidos. A respeito dos crimes contra Karina e Lucinéia, ela ainda diz que tem advogados cuidando disso no Brasil. A Karina era sua única filha e, embora esteja casada, não quer mais filhos. Ela fala que sofreu demais e sofre até hoje. Até a finalização desse roteiro, isso é tudo o que se tem sobre o caso. E oficialmente, o que aconteceu exatamente e quem é o criminoso por trás das mortes de Lucinéia e Karina continua um verdadeiro mistério. Comente se você conhece essa história, se mora na cidade onde tudo se passou e pode dizer algum detalhe que acabamos não comentando nesse vídeo. Pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.